Um Pod Doutor hoje especial, diferente, direto do primeiro Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial, nessa magnífica cidade de Poços de Caldas, no espaço da URCA. Pela primeira vez, um evento nacional e internacional com convidados especiais, falando desse avanço de tecnologia na área da saúde. Importante destacar que a Associação Atlética Zilda Arnes e o Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, pela primeira vez dentro de um evento médico e da saúde. Quero agradecer a Vinícola Meron, da cidade do Espírito Santo do Pinhal, a Capim Limão, farmácia de manipulação, a Polis Cursos, curso de pós-graduação e educação continuada, o apoio cultural da Ciesp, que tem sempre apoiado a educação do futuro médico e de profissionais da área da saúde. Nossos agradecimentos especiais à Aldeia Criativa pela edição, programação, gravação do programa Pod Doutor. Muito obrigado, aproveitem! Olá, estamos aqui com o responsável científico e presidente do Congresso, professor Eduardo Vale. Professor, o evento, o que o senhor pode passar para o público? Evento pioneiro aqui na cidade, no Brasil. Estamos reunindo aí profissionais do Brasil inteiro que estão discutindo inteligência artificial na saúde, junto com profissionais da tecnologia de informação, gestão, trazendo todo esse conhecimento para a população e para esses profissionais para melhorar e divulgar essa área que está crescendo muito, né? E o congresso assim, vai ser esses 2 dias, 27 e 28 de agosto, trazendo muita informação, conhecimento científico, network. Então estamos muito felizes de recebê-los aqui. Professor, parabéns pelo evento e aproveitem as imagens e o conteúdo do programa Pod Doutor. Olá, agora nós vamos falar sobre saúde utilizando a inteligência artificial, o que pode melhorar para a rede pública e privada no sistema de acolhimento ao paciente. Para isso, nós trazemos aqui o Dr. Vinícius Guirado, que é diretor médico do Laboratório de Inteligência Artificial InLab Nova da USP, ligado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Dr. Vinícius Guirado, eu queria agradecer a sua presença, a disponibilidade de nos brindar com essa aprendizado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco de si, para que o público possa entender o tamanho dessa entrevista. Bom, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de poder falar com vocês e dividir um pouco da minha história, da minha experiência e contar como eu cheguei aqui. Então, eu sou médico há 28 anos, sou neurocirurgião há 21 anos, trabalho com inteligência artificial especificamente há 3 anos, nesse laboratório de inteligência artificial, que se encontra no Instituto de Radiologia, né, do Hospital das Clínicas, lá de São Paulo. E quando eu comecei, até pedi para todos assim, um pouco de paciência, porque eu falei, eu não entendo nada desse assunto. Embora eu venha da área de neurociências e a gente entende, hoje eu entendo mais, que tem muita interface na compreensão da neurociência, e a inteligência artificial também ajudou a entender a neurociência. Hoje eu entendo mais isso, mas na época eu não entendia nada disso, mas eles me deram uma oportunidade. Eu fui bastante honesto, eu não conheço. O que eu sei e o que eu gostaria de fazer é ajudar essa tecnologia a chegar à vida dos pacientes, porque isso me faz sentido. E aí eu comecei a estudar um pouco qual é o papel de um médico dentro de um laboratório de inteligência artificial, mesmo dentro de um hospital, porque eu não sabia as funções. Mas aí eu fui começar a ler, a primeira coisa que eu fiz foi entender quais eram os requisitos técnicos para você ser um médico, chefe na área de TI. Porque a inteligência artificial é uma inovação da área de tecnologia, né, de informação e comunicação, lá na década de 50. Mas isso chegou à saúde. Tá bom, como você é um médico que entende informática e trabalha com IA? E aí eu fui analisar
Sociedade Americana de Informática Médica, quais eram os requisitos para isso. Acabei entendendo que tinha uma longa trajetória para chegar a um cargo técnico nos moldes norte-americanos, mas eu entendi, não, eu preciso contribuir agora. Como que eu faço isso? Então eu comecei a querer saber como é que essa tecnologia chega ao paciente no mundo real. E especialmente, como os médicos entendem que, enfim, ou como eles entendem isso, o que eles pensam disso, o que os profissionais de saúde pensam disso. Porque embora tudo estivesse bastante disponível, porque esse laboratório ele é físico, existe um espaço onde a gente trabalha, é interessante você chegar lá e perceber que existe uma rotina, um funcionamento, um processo. Sim, mas você como médico, o que você faz aqui? E entre outras coisas, eu quis dizer para eles o seguinte, nós estamos aqui para salvar vidas. E eles olhavam para mim assim, mas que história é essa? Eu falei, sim, se a gente consegue, pelo menos nesse começo, melhorar processos que desencarreguem altas de forma correta, mas que isso libere uma vaga e que isso libere uma vaga de UTI, que libere um centro cirúrgico, eu falei, a gente está fazendo a coisa rodar, a gente está melhorando a fila, a gente está salvando a vida de alguém que estava esperando por uma cirurgia. Isso impacta em números, impacta na qualidade do paciente. Sim. E no acolhimento. Sim, então isso era uma coluna que eu pedi para colocar entre as métricas de entrega do laboratório. Salvar vidas. E a gente faz isso de várias formas, uma delas liberando vagas, então isso é processo. Agora, como que a gente faz diferença na vida do paciente? Foi aí que eu comecei a procurar um pouco da literatura e encontrei algumas coisas bastante desenvolvidas na Suécia. E foi quando eu comecei a investigar mais o que a Suécia estava produzindo em termos de ciência da implementação, que é para como colocar em prática o uso da IA na saúde, né, e pensando no paciente. Foi nesse caminho que eu comecei a entender a necessidade de que todas as pessoas envolvidas, inclusive os profissionais de saúde da ponta, eu estou falando de auxiliar de enfermagem, estou falando de enfermeiros, eu estou falando do pessoal da recepção do hospital, às vezes do cara da ambulância do hospital, eles entenderem que existe alguma coisa acontecendo ali, é uma tecnologia, a gente chama de inteligência artificial, e que ela faz sentido se todo mundo entender como ela funciona, e aí a gente começa a colocá-la em prática e ela começa a dar resultado. Então é isso. A minha intenção é fazer com que as pessoas se sintam fazendo parte daquilo que está ajudando a melhorar. Não é só falar inteligência artificial. Vamos trabalhar junto, vamos ver o que é isso junto. E eu tenho esse tipo de pensamento, né? Eu sou cirurgião, neurocirurgião, mas eu fiz meu mestrado em medicina preventiva. Quer dizer, quando eu cheguei na medicina preventiva para falar que eu queria defender, enfim, alguma coisa ali no departamento de medicina, eles olhavam, mas você é cirurgião, o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, eu sou cirurgião, mas eu me importo com o que acontece com o paciente. Eu não quero saber se o exame de imagem do meu paciente está melhor ou está pior, eu quero saber o que acontece com a vida dele. Isso faz sentido para mim. Eu gosto disso e eu queria estudar isso para entender melhor o que eu faço para ele, não o que eu acho que eu faço, é o que ele acha que eu faço por ele. Me corrija, professor Vinícius, se eu estou errado, para o público entender, porque eu vou dar um exemplo prático. Eu faço parte de uma instituição que é uma autarquia municipal que, dentro desse centro universitário, tem a Faculdade de Medicina. E nos ambulatórios de especialidade, muitas vezes eu recebo um paciente, por exemplo, no meu caso, angiologia e cirurgia vascular. E eu detecto, por exemplo, um aneurisma que tem um índice de possibilidade de ruptura dentro da tabela da Sociedade Brasileira e os alunos classificam isso para mim, o que melhora muito o fluxo desse paciente na rede. Essa é a contribuição que nós temos ali. Então eu uso a diretriz da sociedade. Não sou eu, como médico, que estou definindo. Eu estou seguindo algo cientificamente comprovado que eu tenho que nortear a minha conduta. Até aí tudo bem. Aí tem o gap. Eu preciso encaminhar esse paciente para um serviço de referência, como em qualquer centro de excelência em acolhimento do paciente. Aí nós temos outra situação. Ele vai para a rede. A rede demora meses. Você pede um exame novo de ultrassom para fazer um estudo comparativo com o exame anterior. 1 ano, 2 anos, 6 meses, 8 meses, e aí tem essa questão.
fora até chegar numa possível cirurgia, porque ele ainda não está no risco alto de cirurgia. Nós estamos falando do quadro que dá para tratar clinicamente. Eu acho que ficou bem claro para o paciente. Ele pode ser cirúrgico lá na frente, mas nesse momento ele é clínico. Muito bem. Aí eu preciso da harmonização de conduta. Eu preciso do fluxo. Aí vai para a rede, não faz o exame, ele volta. E aí joga para o atendimento municipal, atendimento estadual, federal, e a coisa enrola e esse paciente fica ali. Como que a inteligência artificial pode ajudar nessa sua expertise? E pelo que eu entendi na sua fala, é essa a sua busca. Sim. Uma ótima pergunta. Então, nós estamos falando de referência contra referência ambulatorial especializada. Quer dizer, a rede de atenção à saúde do Brasil, né, se eu não me engano, em 2010, que foi, enfim, integrada de forma tecnicamente chamada de rede de atenção à saúde, mostra caminhos, se você lê, muito claros de comunicação, de orientação, de referência e contra-referência. O que nós enfrentamos esses problemas lá também. Nós, inclusive, propusemos que uma telemedicina, uma telesaúde poderia auxiliar a resolver essa questão, porque nós entendemos que o problema é de comunicação. Sim, agora, como que a inteligência artificial pode ajudar a gente a resolver isso? Veja, se as pessoas compreendem, isso envolve que elas sentem juntas, efetivamente, de forma presencial seria o ideal, todas essas pessoas, a gente conseguiu fazer isso lá, inclusive. O que eu estou falando? Eu estou falando representante do município, representante do Estado, da área de regulação, um representante do hospital, um representante, se possível, dos pacientes, ou a própria universidade. A própria universidade. Vamos sentar todo mundo junto e vamos discutir as possibilidades. Veja, se nós, vou adiantar, entramos em um acordo de que algumas coisas estão estão bem comunicadas e a gente entende a nossa função e a gente automatiza isso por um sistema de inteligência artificial, se vem uma informação para mim e todo mundo entendeu como esse sistema foi criado, nós estamos percebendo que não é uma preferência do doutor tal, ou do gestor tal, ou do lugar tal, que está dando uma sugestão do que fazer. É um sistema de IA criado por todos nós, em que todos nós contribuímos com a nossa opinião, e ele aprendeu a saber o que a gente pensa, e portanto, ele deu opiniões isentas, já que ele, entre aspas, ele não pensa. Mas ele foi criado por nós, ele é o nosso cérebro junto. Então você se adequa à realidade daquela questão. Sim, mas que todos perceberam que aquilo foi criado por nós. Então, se vem uma informação que a IA faz pela gente, nós entendemos que ela faz parte de nós, entende? Diferente de alguém falar, faça isso, porque eu acho aquilo. Não que se achar está errado, porque a experiência é importante, mas porque a gente entende que tem um sistema isento que quer ajudar um paciente e que está dando uma dica para a gente sobre o que fazer. Quer dizer, essa participação na criação do sistema de IA, que a gente chama aqui no final, pode ser um algoritmo de auxílio à tomada de decisão, ela é compartilhada pelas pessoas que participaram do seu desenvolvimento. A adoção da dica que ele está dando de IA é mais fácil, e os estudos mostram isso. Se você não fizer isso e colocar um sistema, digamos que, esquece o que eu falei, vamos colocar um sistema de IA altamente eficaz, que deu certo nos Estados Unidos e que faz uma boa triagem de referência contra referência. A chance de a gente utilizar e achar que ele é bom e que está ajudando a nossa região é pequena. Ruim. É pequena a chance, não é que ela não vai acontecer. Eu estou fazendo uma suposição, mas a literatura diz que se a gente tentar implementar uma coisa que vem de fora de cara, sem fazer parte de como ela foi construída, a gente não adota, a gente não usa. Então, em resumo, ela poderia até prejudicar, atrapalhar esse fluxo que já é difícil. Mas deixa eu entender. Pelo que eu estou entendendo, o modelo que já existe, ele não vai se adequar se eu não tiver essa engrenagem bem construída para poder carregar a IA e ela me auxiliar, porque a realidade lá é diferente da minha. Exatamente. E o que é que a gente brinca? A gente fala assim,
vamos fazer o feijão com arroz, mas com tempero finlandês, com tempero de tal lugar. Então você pega aquilo, põe para cá, mas a comida é nossa, o que a gente está fazendo é um pouquinho de cheiro diferente, porque a gente tem que nos apropriar daquilo que é nosso. E na IA isso precisa acontecer. E é necessário que haja uma adaptação. Na prática da IA, inclusive, para um algoritmo chegar a ser usado de forma rotineira, ele necessariamente precisa ter testado em uma outra realidade, para ver se ele funciona como esperado ou como ele acontecia naquele lugar. Porque as pessoas podem ser diferentes, de forma que os dados são diferentes, e os resultados podem ser muito diferentes do que aquele que ele foi proposto no primeiro lugar. Isso é uma etapa essencial no ciclo de vida da inteligência artificial para que ela seja usada na prática clínica, que são os chamados testes, Teste é o teste do algoritmo em outra amostra, em uma outra população, para ver se ele entrega o que ele se propôs a entregar naquela população em que ele foi criado e testado, para evitar viés, porque às vezes ele pode criar vieses que você não via naquele lugar. Mesmo porque quem está criando está tão conectado àquela realidade que a hora que você muda, você passa a ver coisas que você jamais pensaria. Não sei se me faço entender. Eu quero fazer uma provocação, me permite, Sim, professor claro. Vinícius? Que o objetivo é esclarecer o público, Sim. autoridades municipais, o gestor, Sim. quem entra a prefeitura, porque esse programa ele é distinto. Talvez o empresário. Sim. Eu costumo brincar assim, eu fiz um belo plano de saúde lá em São Paulo, por exemplo, os Big Five, os grandes hospitais. Às vezes não dá tempo dele chegar lá. Ele precisa ter um bom atendimento com rigor técnico, Sim. como para toda a população, Sim. aqui na cidade, aqui em Poços. Sim, São com Paulo, certeza. qualquer cidade. Sim. Eu entendo que a inteligência artificial começa a abrir um novo horizonte. Sim. Porque, pelo que eu entendi, você molda de acordo com a sua necessidade. Isso. E ele vai agilizar essa dinâmica. E nisso eu gostaria de perguntar, na prática, isso está acontecendo no HC, em alguma experiência de vocês? Vocês estão prestando consultoria para fora do âmbito universitário, do HC? Como é que está isso? Tá, boa pergunta. A sua descrição é exatamente o caminho que a IA encontra para chegar na saúde, essa sua descrição. Veja, o que nós temos feito é trabalhar, como a gente já falou, de modelo tripla hélice, que é a indústria, a academia e o governo, para desenvolver soluções que comecem com um problema clínico real. E, em geral, a gente começa com um problema clínico real, epidemiologicamente prevalente, né? Então, tem que ser doença prevalente. Não que não possamos trabalhar com doenças raras, não é isso. Mas como a gente tem que tomar decisões para onde começar, a gente tem começado pela parte epidemiológica. Por exemplo, cateterismo cardíaco, uma cirurgia cardíaca. Isso, coisas que têm bastante frequência ou que têm bastante problema nos sistemas públicos, por exemplo. Então a gente começa com esse sistema e trabalha sobre ele com a ajuda de dados e desenvolvedores, e a gente cria protótipos para que eles comecem a ser desenvolvidos e eventualmente cheguem a produto, né? No HC tem uma iniciativa da cirurgia endovascular, inclusive. A endovascular. Que conseguiu fazer todo o desenvolvimento do TRL, que a gente chama que é maturidade tecnológica, para chegar a um produto, né? Agora, no nosso laboratório, o que a gente tem feito é criado soluções locais ainda. O que é local? Dentro do HC, para dentro do HC, para problemas internos, para começar a usar internamente, para depois ver se é possível, porque nós não trabalhamos com a parte de desenvolvimento de um produto que chega ao mercado, isso nós não fazemos. Como nós estamos dentro do hospital universitário e o foco é principalmente científico, a gente cria a inovação até uma etapa, depois a gente coloca a etapa, enfim, para uma indústria que financiou, se for o caso, levá-la para fora. Mas isso já existe. Isso já existe, isso já existe. E isso é importante dizer. Quando a indústria entra nisso, de cara a conversa a patente é nossa. Topa ou não topa? Então isso é difícil para os médicos. Porque veja, você tem um expertise, uma experiência grande. E aí chega uma indústria e fala... porque isso é uma questão internacional, isso já é antigo, essa questão de inovação na saúde e essa questão de patente. É claro que tem mais coisa
enfim, para discutir sobre isso, mas de cara, uma mensagem mais rápida é essa, a patente é deles. Sim, o que nós temos em troca? Aí nós negociamos o seguinte, tudo bem, mas o expertise é nosso. Então, será que a gente não pode usar esse produto internamente para o benefício do nosso paciente, enquanto ele está fora, para vocês, enfim, fazerem o que vocês acham que é importante do ponto de vista comercial, mas a gente, já que criou aqui, usa aqui, vamos falar, durante um longo tempo? É até um estudo randomizado, né? São negociações que a gente faz para que haja uma troca assim, bastante honesta e transparente sobre o que você precisa, o que eu te ofereço, como a gente constrói isso juntos. E a gente tem percebido que isso funciona. Então, a nossa experiência, a gente tem mais de 40 projetos desenvolvidos. A grande maioria foi desse jeito que aconteceu, que eu estou te contando aqui. Alguns param depois de estar na fase de protótipo, que a gente fala, que é começar a usar internamente. Sim, mas para ser prático, nós vamos começar a testar 2 modelos, né, criados no HC para uso de inteligência artificial na prática clínica do radiologista, né? E um deles é de doença pulmonar e outro é de facilitação de laudos de radiologia, em que existe uma LLM que faz o resumo do prontuário do paciente e traduz as informações, traduz entre aspas, ou oferece para o médico na forma de uma compreensão discutida e acordada entre eles, entre os radiologistas, de que ele gostaria de receber aquele resumo até a noite anterior do pedido. De forma que ele tem tudo atualizado. Tudo que ele quiser está atualizado. Então isso facilita a vida do radiologista. O que nós vamos fazer agora é testar se isso facilita e quanto facilita. E vai facilitar para o paciente. Exatamente. Agiliza o atendimento dele. Exatamente. Uma provocação secundária. Eu atendo num ambulatório público de saúde. Sim. Aí eu preciso internar esse paciente. Esse computador aqui, o meu terminal, sim, onde eu preencho o atendimento, que hoje é digital, sim, ele não conversa com o do hospital. Sim. Como é que está isso na sua avanço? O que a gente pode aproveitar dessa experiência, doutor Vinícius? Então, veja, você tocou num ponto importantíssimo, né, que é a tal da digitalização da sociedade, digitalização do ambiente de trabalho, circunstancialmente do ambiente de saúde. Que nós sabemos, ele é vasto, amplo e conectado, mas na prática ele está desconectado por falta de comunicação. Esses sistemas, você falou, e acontece em todo lugar. Então, esse é um desafio mundial. Né? A IA está se desenvolvendo bastante, onde essa etapa de digitalização e interoperabilidade, que é o termo que se usa para quando tudo está se conectando facilmente, de forma que se tem acesso a essas informações, onde isso já aconteceu, a IA está bastante avançada em termos de aplicação. Porque se nós não fizermos isso que você acabou de falar, que é conectar o seu computador na unidade básica com o do hospital e eventualmente até com a regional de saúde, para que tudo que seja feito seja visto por todos, se for necessário, para agilizar os processos, isso é um gargalo. Isso precisa acontecer. Mas isso é infraestrutura, isso não é IA. Entendo. Isso é infraestrutura de dados. Isso dá trabalho, mas é essencial para a gente fazer uma boa gestão da saúde. Mas consegue fazer isso hoje? Consegue fazer. Tem uma série de formas, o Inova HC, né, ele trata disso, tem uma área de desenvolvimento de interoperabilidade. Aliás, é importante dizer isso, né? Quer dizer, o que foi criado no HC para existir um laboratório de inteligência artificial? Primeiro, uma área de inovação ampla, inovação em saúde, que tem vários pilares, interoperabilidade, por exemplo, a expansão de sinal tipo 5G para áreas remotas conseguirem ter sinal, por exemplo, e ter internet para consultas. Então, mas isso são áreas ligadas à inovação do Hospital das Clínicas. Existe um pilar, uma área, que é a área da inteligência artificial, em que a gente trabalha exclusivamente com inteligência artificial. Mas nós dependemos das outras, entre aspas, para que a gente funcione. Entre elas, interoperabilidade. Entre elas, infraestrutura para guardar muitos dados. Então, precisa de computadores um pouco mais potentes. Veja que a TI, ela não consegue dar conta de uma demanda, né, nova para a área de inteligência artificial que precisa de muitos dados.
Porque ela já tem muito trabalho a fazer. Então você precisa discutir com a TI como que você vai usar dados, ou como que nós vamos pedir dados para acessar dados, ou quem de nós tem critério de cibersegurança, proteção de dados. A gente está falando de dados sensíveis, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, isso é bem interessante, e nós médicos, ou melhor, nós profissionais de saúde temos muito isso em conta, né? Que é a questão do sigilo da privacidade. Isso é bem interessante, porque todos esses, o pessoal da TI também tem, mas eles percebem que a gente é muito mais, não é que é mais atento, a gente é mais alerta sobre essa questão do sigilo da privacidade. Porque mas é porque nós aprendemos isso desde sempre. Desde sempre, fato. Então, e aí fica mais fácil para eles até, e junto com a gente, com o nosso pensamento, fazer a anonimização, porque a gente não vai querer ver dado que está com o nome da pessoa, quando você está em estudo de uso de IA. Diferente do atendimento. De cara a gente já fala, não, anonimiza aí. Tira o nome. Então, assim, eu quero dizer que tem mais facilidade, pelo menos é a minha visão, de aplicação desses sistemas de IA na saúde, quando você coloca os profissionais de saúde para trabalhar, porque eles entendem como funciona o sigilo, porque isso já é anterior. Não sei se me faço entender. Entendo. A minha questão aqui é muito lógica. Sim. A gente já está com uma certa idade e nessa jornada na medicina, né, ao longo do tempo, e a gente aprende com o acadêmico, né, com o doutorando, o interno, né, e com o paciente. O nosso aprendizado, desde o início da faculdade, se aprende com o paciente. Cada paciente no seu cenário, no seu universo. Aí, de repente, surge uma inteligência artificial, surge um sistema de padronização de informação, que eu estou lá no hospital, eu entro no cadastro do paciente, eu pego o exame, eu facilito esse fluxo, lá na regional, na DRS, onde for, ela tem. Se já existe essa questão, é uma questão de como você falou, de dados, de troca de informações, que não depende do IA. Isso, interoperabilidade. É interoperabilidade, é isso que eu queria entender. Se eu for lá, fazer uma visita lá no departamento... Sim, inclusive está convidado. Não, eu vou lá com o secretário da saúde, sim, o prefeito, vai, sim, aqui da região. Sim, para a gente mostrar. Eu, inclusive, mandei um recado para o prefeito da minha cidade. E ele falou, não, veja lá com ele que eu quero verificar essa questão. Por quê? Eu faço parte de uma universidade pública. Apesar de estar sendo pouco escutado, porque existe isso também, né? Existe uma gestão focada numa questão e, de repente, tem outra que está surgindo e você precisa mostrar. E demora para você mostrar. Ou não, a gente já tem. Sim, exatamente. E eu sou um cara um pouco esquisito, porque eu quero ouvir o sim. E eu insisto no sim. Boa. Eu vou até o fim. Mas é ótimo. É complicado. Ótimo. Ainda bem que tem gente como você. Não, mas aí o que acontece? Você começa a se desgastar. Quando eu assisti a tua aula no evento, eu falei, eu preciso conversar com ele. Sim. Porque você me abriu um leque de opção. Sim. Eu gosto do novo. Eu gosto dessa coisa. E o acadêmico instiga a gente. Você dá aula, você sabe o que eu estou falando. Sim, sim. A hora que você está com o acadêmico, com o estudante, você é outro cara, você é outro toque. E eu estou vendo um ambiente aí enorme. Falei com várias pessoas aqui. Então eu já tenho um caminho que nós vamos ter que sentar para verificar o que pode ser feito, talvez num cenário menor. Sim, exato. Uma cidade que tem 100 mil habitantes, sim, uma região de 300 mil habitantes que pode ser atendida, sim, e uma universidade na área da saúde. Aí eu não estou falando só da medicina, estou falando da medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, enfim, psicologia. Nós estamos falando de um cenário de acolhimento ao paciente. Sim. E talvez o exemplo que nós estamos dando aqui para o nosso público, que é a hora que os nossos governantes começarem a enxergar, a não trabalhar para a próxima eleição e trabalhar para um futuro pragmático de boas práticas para as futuras gerações, nós vamos avançar como povo. Porque não é possível a gente continuar nesse mimimi. Não dá. Um paciente esperar 4 anos para fazer uma cirurgia, 6 meses para fazer, você sabe o que eu estou falando? Sim. E ninguém fala. E você tem algumas questões dentro de um estudo, tantas aulas que nós vimos hoje. A troca de ética que o colega do Conselho de Medicina falou, na origem da sua pesquisa, ela é ética. Você viu o que você falou? Exato. Nós não queremos proteger a identidade do paciente. Isso é uma formatação ética
Isso é maravilhoso escutar, não é o fazer por fazer. Não, exatamente. É fazer bem feito. E eu falo para os nossos doutorandos, os alunos, o seguinte: o preceptor que passa de manhã, ele tem que falar o mesmo linguajar do cara que passa à tarde, na visita com os doutorandos, com o paciente, e à noite. E assim a equipe de enfermagem, fisioterapia. E quando você tem uma inteligência artificial nessa engrenagem que você citou, você agiliza, você dá continuidade e você reabilita, e esse paciente vai se tornar ex-paciente e retorna à sociedade com qualidade. Exatamente. Esse é o cenário ideal. Exatamente. E ainda mais na sua área, que é neurocirurgia, que a gente sabe que é um gap enorme na rede pública. Sim, sim. E eu gostaria que você acrescentasse algo a mais nesse sentido. Acho que, enfim, você fez um resumo muito bom de tudo que é possível, viável. Na prática, o que nós faríamos, por exemplo, se a gente fosse te ajudar? Ok, primeiro, vamos lá para vocês verem o que é possível fazer. Fazer uma visita em loco. Nós temos o que a gente chama de In-Lab Health, que é um portfólio do que é possível fazer em termos de IA, para te mostrar em mundo real ali. Você vai sentar, nós vamos te mostrar uma série de possibilidades na hora, assim, nas telas. São sistemas de IA que podem ser utilizados na prática para você ver os caminhos possíveis. Isso é um ponto. E aí podemos desenvolver vários caminhos. Mas digamos que nós voltemos para cá, nesse ecossistema de muitos profissionais de saúde, como você falou. Qual é o primeiro passo para que o preceptor que passou de manhã fale a mesma linguagem do preceptor que passou à tarde e daquele que passou à noite? Nós vamos sentar todo mundo junto e vamos criar o que a gente chama de modelo lógico, que é uma forma de se comunicar e pensar e estabelecer metas e estratégias de como nós pensamos no desenvolvimento da IA nesta região. A gente faz previsão de futuro, de mundo que a gente gostaria que existisse. A gente desenha caminhos e todo mundo, digamos assim, fica na mesma página e a gente cria um mapa que todo mundo vai ter acesso para entender onde queremos chegar com o uso da IA aqui. Então todo mundo se sente pertencente àquilo e sabe para onde ir. E aí a partir disso a gente começa a usar aqueles outros frameworks que a gente discutiu hoje, que é, vamos construir junto essa solução de IA para a região de Poços de Caldas, ou a região X ou a região Y, porque precisa ser regionalizado, como eu já falei naquele começo. Não adianta eu trazer uma coisa pronta do InLab, da USP para cá e que vai funcionar. Ela não, tem que ser construída. Construída junto. Veja, o que nós fazemos é um esqueleto estrutural. Isso já existe. Isso já existe, é possível fazer. Total. Que vai ser moldado com aquele ajuste de roupa daquela região, porque aquela região é mais fria, a roupa é diferente, a costura é outra, mas o esqueleto está pronto. Porque isso tem dado certo no mundo inteiro, apesar de estar no começo, que é o esqueleto de como fazer a IA funcionar na saúde. Professor Vinícius, a sua fala eu acho que encanta todos que estão aqui nos acompanhando, não só da área acadêmica, como gestor público, porque você traz uma solução absolutamente... Caminhos, né? Mas é um caminho que percorre o objetivo final, que é a solução do gap enorme. Sim, isso sim. Né? E que os gestores públicos, gestor estadual, federal, pudessem escutar um pouco mais e fazer essa coisa caminhar a passos rápidos. Porque nós temos aí uma população que precisa, não é mostrar número, agora tem especialista, está nesse modo. Vamos abrir mais vaga de medicina e aconteceu o que aconteceu. E aí quem é esse especialista que está se formando agora, esse novo especialista? Então nós precisamos resolver e parar com essa questão política, partidária para a próxima eleição. É fazer uma coisa mais ampla. O caminho tem, a solução é tardia, mas ela já tem um norte, tem um caminhar. Já existem estudos que estão sendo implantados e eu fiquei muito encantado em poder você dar essa abertura para a gente, para podermos viabilizar talvez um estudo no sentido de atender uma população até num cenário menor, como eu já falei, ela deve ter um resultado absolutamente, na realidade daquele local, para atender essa população. Nós estamos falando do sistema público de saúde, sim, que também pode ser estendido para o privado. Sim, exatamente. Um aprendizado vai para o outro. E uma coisa que eu gostaria de falar que é o seguinte, o vilão da história, que é o empresariado, né? Apresenta-se isso
no país, infelizmente existe isso. Sim. O empregador não sei o quê. Eu tenho certeza, um dos nossos apoios culturais é a Ciesp. Muito legal. Está aqui. Sim. Tudo que eu peço a nível de educação médica, eu tenho com eles. Que legal, muito bom, que bom. Você percebe isso? Sim. Eu acho que o público-privado... Exatamente, precisa da conexão. Você tem uma ideia? Eu tenho um projeto que eu não consegui implantar ainda. Algumas faculdades já me procuraram, estamos já fazendo as assertivas, que é o atendimento do trabalhador crônico dentro das empresas, através do nicho do atendimento do acadêmico de medicina no internato. Que legal. Ele faz a monitoração crônica, porque ele faz parte do saúde da família e comunidade. Está lá no SUS. Perfeito. Eu tenho, são 50 horas para o aluno poder entender, porque ele não vai fazer uma pós-graduação, ele não vai ser médico de trabalho, nada disso. Ele é médico examinador. E eu vi hoje uma aula de inteligência artificial, batendo papo, que ela já faz o programa de coordenação médica de saúde ocupacional, determina quais os trabalhadores que precisam passar pelo exame com alteração de exame automaticamente. Sim. Isso está pronto. Sim. Eu falei, gente, uma coisa que eu aprendi aqui, eu já tenho um modelo, mas agora é diferente. E a gente tem o não, a dificuldade. Você recebe não, mas que muito mais que eu. Sim. E o que acontece? A gente não desiste. E eu tenho certeza que a hora que eu encostar Ciesp, gestor público e tudo mais, vamos fazer um caminho diferente. Imagina, você diminui esse trabalhador que vai na rede e fica afastado, ele vai fazer um tratamento de reabilitação na fisioterapia, é automático, é fantástico isso, é uma pena que nós não tivemos, todos os médicos deveriam estar aqui hoje assistindo isso, porque não se trata só do assunto medicina, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, psicólogo, tem um monte aqui, que é o problema da NR1 agora, que tem que ter um estudo das alterações de humor, psicológica, dentro do ambiente de trabalho. Então, eu entendo que o caminho está aí e eu quero cumprimentar a Universidade de São Paulo, o teu trabalho, essa equipe fantástica que a gente está vendo aqui dentro do Congresso. Esse caminhar maravilhoso. Sim. Eu queria que você fizesse agora no final do programa, já te agradecendo por essa aula maravilhosa e essa esperança para a população tão sofrida que está aí, considerações que você entende importante para fechar nossa entrevista. Bom, primeiro, eu acredito, assim, honestamente, na colaboração, né? Então, eu estou aqui porque tive apoio de grandes professores, porque tive professores que me deram oportunidades, então eu preciso agradecer. Professor Giovanni Thierry, que é o professor titular do Instituto de Radiologia da USP, que foi o incentivador e o criador do laboratório de IA, 5 anos atrás. Ao meu mentor, o Dr. Márcio Bikzik, que é um médico que se dedicou a vida toda à inteligência artificial, fez mestrado e doutorado em IA na década de 90. Quer dizer, fora dessa época do hype da IA, que me deram oportunidade, e nós estamos criando o que nós acreditamos que é o caminho de um propósito médico, né, auxiliado por uma ferramenta de inteligência artificial. Então, o nosso compromisso é ajudar efetivamente as pessoas, o meu compromisso é esse, é o que eu quero fazer, é o que me faz bem, e se eu puder ajudar de alguma forma com essa qualidade e devolver para a sociedade o que tudo isso me proporcionou, eu estou muito feliz e estaria sempre disposto a ajudar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que vocês estão fazendo um grande benefício, um retorno social, uma responsabilidade social trazer essas informações para as pessoas. Eu que parabenizo vocês por essa iniciativa. E muito obrigado por estar aqui. Se eu puder ajudar alguém, estou feliz. Eu que te agradeço. Reforçando, então, que eu vou lá te visitar. Sim. Nós vamos trocar Está combinado. Está registrado lá. Gostou da entrevista? Valeu para você? Então dá o like lá e até a próxima.